Oi, pessoal. Gostaria de falar para vocês hoje, com vocês, junto com vocês, sobre a fala de abertura. Fala de abertura, na minha opinião, é uma das etapas mais importantes do procedimento da mediação, fundamental, inclusive, para o sucesso do procedimento da mediação após seu início. Eu, Daniele, considero a primeira etapa efetiva no procedimento de mediação. Na fala de abertura, a gente destaca os papéis de cada um, coloca a questão da neutralidade, da imparcialidade do mediador, fala da questão ética, fala do princípio da confidencialidade, muito importante que as partes, os advogados saibam que tudo que for dito naquela sala de mediação, seja pública ou privada, não vai ser levada ao processo, não vai ser levada ao juiz, não vai ser comentada nem falada para outras pessoas, que existem inclusive implicações, regramentos e até consequências aí do descumprimento da confidencialidade, né, da quebra do princípio da confidencialidade, com raras exceções, né? Existem questões muito específicas que a gente pode abordar até num outro vídeo em relação ao princípio da confidencialidade e as exceções legais aí para quebra deste princípio. Via de regra, tudo é confidencial dentro de uma sala de mediação. É muito importante o acolhimento das partes dos advogados, né, na mediação. Então sejam bem-vindos, boa tarde, estou a serviço, né? É muito importante destacar o papel do mediador como um terceiro imparcial e neutro colaborador no restabelecimento do diálogo numa situação de conflito. Muito importante destacar que ali no procedimento de mediação, o que o mediador quer, o procedimento de mediação quer, é o restabelecimento do diálogo, que é a questão da cultura de paz, para que o diálogo novamente ocorra entre as partes, que elas restabeleçam o respeito, na verdade, que às vezes podem ter perdido diante de uma situação de conflito. O que se tenta, o que se busca, não é uma composição, não é um acordo por si só, e sim o diálogo, e sim o respeito, e sim a cultura de paz. E se o acordo vier, ótimo, muito que bem, mas se não vier e que as partes saiam dali conversando melhor, se respeitando, com um maior diálogo, está tudo bem também. Então o mediador não pressiona, não ameaça, não fala em composição, não faz a pergunta, né? A famosa pergunta, tem acordo, né? Se a gente não está preocupado com acordo, a gente está preocupado com a solução do conflito e o acordo é uma consequência de um diálogo restabelecido, como que o mediador logo de cara pergunta se tem acordo e composição, sem se preocupar com a solução do conflito? O que adianta fazermos um acordo, termos uma composição e um mês depois as partes estão discutindo, brigando novamente, em juízo, né, tumultuando aí nosso poder judiciário com mais um processo de cumprimento de sentença ou uma outra questão ainda, porque não foi resolvido o conflito entre eles, as partes saíram brigadas do procedimento de mediação, fizeram um acordo no papel, mas o conflito ainda existe. Então, a verdadeira mediação é a que se preocupa com a solução do conflito, e a composição pode vir ou não, se vier ótimo, se não vier, às vezes sequer é necessário, às vezes as pessoas nem têm necessidade mais de colocar no papel um acordo de tão bem resolvidas que saem do procedimento de mediação. E tudo isso a gente fala na fala de abertura, fala da confidencialidade, da questão ética, da importância dos papéis ali de cada um, da autonomia da vontade ali das partes dos mediandos, afinal os mediandos são os protagonistas no procedimento de mediação, mas a gente enaltece e acolhe o papel dos advogados. Os advogados são fundamentais no procedimento de mediação, afinal eles representam os interesses jurídicos, processuais das partes. Então a gente deixa muito claro que a gente, sempre que houver uma questão jurídica, uma questão técnica, os advogados vão se posicionar. Porém, quando a questão for de fato, que a gente gostaria de escutar isso da boca dos próprios mediandos, quando fizer uma pergunta sobre um fato, uma situação ocorrida, que os mediandos devem falar por si mesmos, pelas suas próprias bocas, né? Na verdade, que a autonomia da vontade das partes deles sejam respeitadas, enquanto as questões processuais e técnicas, isso é com os profissionais da área jurídica, com os advogados. Tudo isso se fala na abertura, né? Acolhimento, receber a todos com um sorriso, com um cumprimento, falando da questão ética, do papel a ser desempenhado de cada um. Falamos que a sessão pode ser conjunta ou individual pelo caucus. Falamos, na verdade, que
a solução do conflito ou eventual acordo pode ser parcial, né? Numa parte do conflito, já que uma parte da solução as partes teriam chegado, ou que pode envolver todo o conflito, a composição pode ser parcial ou total. Falamos na abertura que podemos redesignar a sessão para outras sessões que sejam necessárias, que podemos dar pausas, enfim, a gente explica o procedimento de mediação, acolhe com muito respeito, a serviço ali da cultura de paz e desse procedimento tão bonito que é a da mediação, né? Acolhe as partes, ressalta o papel de cada um e explica como o procedimento da mediação vai ocorrer. Então eu considero a fala de abertura muito importante, é essencial. Se uma das partes esquecer um pouquinho do seu papel ali no procedimento de mediação, a gente pode até voltar, né? Lembra, né, quando a gente comentou no comecinho que o procedimento de mediação vai ocorrer desta forma, que o mediador é o guardião do processo, ele preza pela lisura, transparência, a boa-fé ali do procedimento, pela questão ética, né? Lembra? Vamos retomar um pouquinho aquela questão que todo mundo concordou e falou que estava ok, né? Então, caso alguma situação ocorra no procedimento de mediação, com uma fala de abertura bem feita, a gente pode inclusive relembrar as partes, os advogados, todos os presentes, né, de que aquilo havia sido dito, combinado, explicado e aceito, né? Então é muito importante, é uma etapa fundamental e a gente começa com o pé direito ali o procedimento de mediação com uma abertura bem feita. Eu lamento muitas vezes quando é dispensada a abertura, quando ela é feita muito rapidamente, quando sequer é feita, porque ela é fundamental na minha opinião. As partes já ficam seguras, tranquilas com a confidencialidade, é explicado como tudo vai acontecer, como tudo pode acontecer, a gente fala do princípio da informalidade, da oralidade, da mediação também. Enfim, muito importante, não deixem de aplicar, de passar por essa etapa tão importante que é a abertura no procedimento de mediação. Quantas vezes a gente tem sucesso na mediação com uma fala de abertura bem feita, tá bom? Fica a dica aqui, um beijo a todos e até mais.